A paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. O Senhor me traz aqui nessa segunda-feira, porque eu recebi uma mensagem do céu, uma notícia do céu, e Ele pediu que eu liberasse aqui no Restauração da Alma. Então, a primeira palavra que o Senhor traz para a vida de alguém é Isaías, capítulo 38. E a mensagem é que você será curado desta doença, diz o Senhor. Você não vai morrer. Você adoeceu, pensa que vai morrer, e o Senhor me traz aqui com esta palavra, que você não vai morrer desta doença, porque o Senhor ouviu a tua oração, ouviu o teu clamor, ouviu a tua súplica, e Deus mesmo te dará um sinal. E esta palavra se encontra lá em Isaías, capítulo 38, e verso 4. Aí Deus mandou que Isaías voltasse a falar com Ezequias e lhe dissesse: Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado, Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria e defenderei esta cidade. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Eu, o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, escutei a sua oração e vi as suas lágrimas. Vou deixar que você viva mais 15 anos. Livrarei você, Ezequias. Livrarei você, Ezequias. Livrarei você e esta cidade de Jerusalém do rei da Assíria e defenderei esta cidade. Deus está entrando em defesa de Ezequias para o livrar e para defender. O Senhor Deus lhe dará um sinal para provar que vai cumprir a sua promessa. Então, Ezequias, alguém que se levantou, destruiu os altares, fez aquilo que agrada ao coração do Senhor, um homem que trouxe livramento para o povo de Deus, um homem que reconheceu a soberania de Deus, reconheceu o poder de Deus, reconheceu que só Deus deve ser adorado. E então, ele adoeceu, ele está passando por uma enfermidade, ele pensa que vai morrer, e você vai ver comigo agora nas palavras de Ezequias como que estava a alma dele, como que a alma dele estava, qual eram os pensamentos que corriam em sua mente nesta situação, porque esta oração é a oração de muitos. Me diz agora o Senhor, esta oração é a oração de muitos que estão passando por situações que aconteceu de repente, que não esperavam e que aconteceu como acontece na vida de todo mundo. E antes de entrarmos na fala do rei Ezequias, eu quero trazer uma outra mensagem que o Senhor me deu nesta mesmo capítulo, diante da vida de Ezequias, da vida de Isaías. É que nós, o seu povo, sempre fomos buscar a Deus o seu conselho em momentos de estresse, em dificuldades que enfrentamos, seja doenças físicas, seja na área emocional, como Josafá estava com medo daquilo que estava vindo, e na área psicológica. Então Deus sempre tratou de toda a tricotomia do ser do seu povo. Deus sempre foi aquele onde Deus usava os seus profetas para trazer um conselho para o rei, para trazer uma direção para o rei. E esse é o lugar
aonde Deus, ele colocou os seus pastores, os seus profetas e mais ainda. Porque você pode estar debaixo de muita tristeza e nesse momento precise de um conselho pastoral, de um pastor ou da esposa de um pastor que ore junto com você, que traga a palavra de Deus e não uma palavra humana, mas que receba de Deus uma palavra para dirigir a tua vida. Não para você ser um dependente do pastor, uma dependente da pastora ou dependente do profeta. Mas naquele momento que a feridor, onde você está totalmente imergido na dor, como já aconteceu na minha vida, e profetas do Senhor e pastores foram usados para ministrar a minha mente, para me trazer entendimento, e foram o livramento do próprio Deus na minha vida. Assim também na sua vida. Mas claro que Jesus restaurou esse acesso onde você pode ter esse acesso individual. Então, se você está enfrentando alguma guerra em algum outro país, se você está enfrentando alguma situação difícil, onde te paralisa, onde você não pode ir ao templo, aonde você não pode se mover, a importância de você, que diante de uma guerra, que diante de uma situação, perde casa, perde finanças, perde marido, perde mulher, perde saúde emocional, perde saúde física, perde a saúde psicológica. Eu quero te direcionar no conselho do Espírito, como a mim foi ensinado e a ti também será. Que de hoje em diante, busque conhecer a Deus, se relacionar com Deus. E nesse lugar de conversa, de humilhação, de você abrir o seu coração e buscar em Deus um conselho, e buscar em Deus uma direção, e buscar em Deus que caminho deve andar, o que você deve fazer. E você deve confiar naquilo que Deus fala. Porque o meu Deus, o teu Deus, ele fala. O meu Deus, o teu Deus, ele nos dirige. Então, quando Lilian diz assim, eu digo que eu não tinha estrutura psicológica, que eu não tinha ainda, não podia ser livre, é nessa questão. Que a minha mente hoje, ela confia no caráter de Deus. Ela conhece as palavras de Deus. Então, aí você consegue dizer não. Aí você consegue se posicionar. Por quê? Porque a sua confiança está totalmente em Deus e dirigida a sua vida por Ele. Então, aquilo que Ele vai lhe mandar fazer, mesmo que pareça loucura ou que pareça contrário, você vai confiar no seu caráter. Então, por isso que essa estrutura psicológica que Deus quer dar à sua igreja não é uma religião para você cumprir um checklist de ler a Bíblia, mas é para você conhecer a Deus. É para você ver o seu caráter, seu poder, a sua manifestação. Porque esses acontecimentos não é história de Cinderela. Foram reais. São testemunhos. A palavra de Deus não é sobre Ezequias. É sobre Deus. É sobre o poder de Deus. É sobre a presença de Deus. É sobre o Espírito Santo de Deus sobre alguém. É sobre Jesus Cristo. É sobre a sua palavra. É sobre o seu caráter. É sobre quem você foi criado, é sua identidade. Então você precisa conhecer a Deus. Para sair, inclusive, dos enganos que você mesmo tem se enganado na sua mente. Mas que a palavra de Deus vai trazer a verdade. Então, o que o Espírito Santo falava? A primeira coisa, você não vai morrer dessa doença. Deus vai restaurar a tua saúde. Ok. A segunda coisa, lembrar a igreja que profetas traz conselho do Senhor. Que pastores ajudam pessoas que estão com seus corações todo quebrado. Porque o pecado adoece. Porque o pecado adoece as emoções. O pecado adoece o físico. O pecado adoece a mente. Ok? Então, para nós voltarmos para esse lugar e pararmos de terceirizar as ovelhas que Jesus manda e nos dá essa responsabilidade, que é uma responsabilidade muito grande, para que possam nascer de novo, para que possam aprender da palavra, mas para que possam ser dirigidos da palavra e parar de mandar as ovelhas de Jesus Cristo para a mão de lobos, diz o Senhor. Lobos disfarçados de ovelhas. Lobos disfarçados de ovelhas. Aparências de água com gás, se você ouviu a ministração anterior, mas dentro é água natural. A embalagem diz uma coisa, mas o conteúdo é outra. Então o Senhor está cobrando da sua igreja.
Então eu oro em nome de Jesus por livramento para a tua vida, para que você não ouça o conselho errado, para que você não seja enganado psicologicamente e tenha responsabilidade individual de conhecer a Deus. Porque Deus, Ele se apresenta. Eu não sei a situação que você está passando, mas o que Deus está dizendo, volta o teu coração para mim, que eu, Senhor, te ensinarei, que eu, Senhor, falarei contigo, que eu, Senhor, te restaurarei, que eu, Senhor, te tirarei das ruínas, diz o Senhor. Porque Deus, Ele quer te levantar com a sua mão poderosa, como seu ministro, como seu servo, para dirigir a tua vida. E assim como Ele usou Ciro, alguém que não o conhecia, mas que Ele usou para libertar o seu povo das mãos da Babilônia, o Senhor também quer te usar. Assim diz o Senhor. Então, o que Ezequias fala? Veja, a partir do verso 8. Na escadaria, aleluia, na escadaria feita pelo rei Acaz, o Senhor fará com que a sombra volte 10 graus. E a sombra voltou 10 graus. Depois que o rei Ezequias sarou, ele escreveu o seguinte hino de louvor. Eu pensava que iria morrer na flor da idade. Esses eram os pensamentos de Ezequias, que daqui em diante moraria no mundo dos mortos. Pensava que nesta vida eu nunca mais veria o Senhor, que nunca mais veria outro ser humano. A minha vida foi cortada e terminada, como uma barraca de pastores que é desmontada e levada para longe, ou como um pedaço de pano que o tecelão corta de uma peça de tecido. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Dia e noite eu pensava que Deus já ia acabar comigo. Veja, dia e noite. Olha os pensamentos que não traz paz. Ele realmente, quando soube na notícia e orou ao Senhor, ele chorou amargamente, diz a palavra de Deus no verso 3. Então, por que ele estava com esse choro amargo? Porque ele pensava que ia morrer na flor da idade, porque ele pensava que Deus ia acabar com ele. A noite inteira eu gritava de dor. A noite inteira eu gritava de dor, como se um leão estivesse quebrando os meus ossos. Dia e noite eu pensava que Deus ia acabar comigo. Eu soltava fracos gemidos de dor, como uma andorinha, e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Os meus olhos se cansaram de olhar para o céu. Ó Senhor, estou sofrendo, salva-me. Mas como é que posso reclamar? Se foi o próprio Deus quem fez isso comigo. Estou tão aflito que já não consigo dormir. Estou tão aflito que já não consigo dormir. Ó Senhor, é por causa das coisas que Tu fazes que todos nós vivemos. E eu também estou vivo por causa delas. Dai-me saúde a fim de que eu viva. 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 Eu sei que foi para o meu próprio bem que sofri tanta aflição. Mas Tu me salvaste da morte, pois perdoaste todos os meus pecados. Você se arrepende? Se humilhou na presença do Senhor? Abandonou os maus caminhos? Está lamentando? Está triste? Contrito por causa dos caminhos, por causa das escolhas? Então o Senhor está te dizendo: perdoado estão os teus pecados.
o Senhor perdoou os teus pecados. Diante da humilhação, diante do arrependimento, diante do abandono, diante do lamento que você, em oração, orou ao Senhor. No mundo dos mortos, ninguém te agradece, ninguém louva o teu nome. Os que estão ali não confiam na tua fidelidade. São os vivos que te louvam, como eu te louvo agora. E os pais dizem aos filhos que todos podem confiar em ti. Todos podem confiar em Deus. Tu me salvaste, ó Senhor. Por isso, tocaremos as nossas harpas e cantaremos louvores a ti. A vida inteira nós te louvaremos. A vida inteira nós te louvaremos no teu templo. Pois Isaías tinha dito: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. Ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. E o rei Ezequias tinha perguntado: qual será o sinal de que eu poderei ir até o templo? Pois Isaías tinha dito: ponha uma pasta de figos em cima da úlcera do rei, e ele ficará bom. Então veja, aqui Deus, o profeta, diz até o que ele vai colocar na doença. Então a gente perdeu como igreja esse nível de confiança em Deus e passou a confiar em homens. Nos lembra o Senhor. E Deus quer que eu e você volte para este lugar. Esse lugar de confiança, esse lugar de ensino, esse lugar de pedir conselho, esse lugar de paz, que é conversar com Deus, levar as suas preocupações para Deus, perguntar a Deus como vai enfrentar essa situação, levar a sua dor diante da notícia ruim. Então isso é praticar a palavra de Deus. A palavra de Deus está cheia de ensino para nossa mente, para os nossos problemas emocionais, psicológicos e físicos. Ele não mudou, espere dele a estratégia. Não vá correr para o Egito, não vá correr para os ensinamentos desse tempo antes de conversar com Deus e ele te dizer o que você vai fazer. Porque é a sua palavra que muda o cenário, é a sua palavra que traz a restauração da saúde, é a sua palavra que te livra do dia mau, que te livra do dia mau e que te livra do decreto, diz o Senhor. Então, ainda continuando, lá em 2 Reis, capítulo 20, o Senhor diz assim, lá, capítulo 20, a partir do verso 2, que é quando Ezequias, ele ora ao Senhor. Então, ele virou a sua face para a parede e orou ao Senhor, dizendo: eu te suplico, ó Senhor, lembra-te agora de como eu tenho caminhado diante de ti. Então aqui o Senhor quer que trazer para a sua igreja como o caminho com ele, caminhar com Jesus, o único caminho. Lembra-te agora de como tenho caminhado diante de ti, em verdade e com um coração perfeito, íntegro. Como é esse caminhar com Deus? De verdade. Não é por obrigação. Não é para cumprir uma religiosidade de ir à igreja. E a igreja deve ser um prazer. Você vai fazer uma entrega para Deus. Você vai agradecer a Deus. Vai ficar em comunhão com seus irmãos. Não é ler a Bíblia para cumprir um devocional obrigatório, como muito tem sido falado e ensinado. Mas é de verdade buscar conhecer a Deus e ter um relacionamento com ele. E deixar com que ele toque nas áreas das suas dores. Outra coisa, o Senhor disse para mim, para dizer para a sua igreja: parem de mandar as Noemis derramarem seus corações sem ser na minha presença. Porque é Deus que vai tirar a amargura dos corações. É Deus que vai mudar as sortes das Noemis, que diante de tantas faltas, diante de tantas perdas, é o próprio Deus que vai pegar aqueles que estão mortos espiritualmente, porque seu espírito desfaleceu, seu espírito está entristecido, seu espírito morreu. Por quê? Porque pensam que José morreu,
porque algo que amavam, algo que tinham muito significado, Deus tocou. Deus não trouxe nenhuma resposta, nenhum entendimento. E essas pessoas acreditam que morreu o sonho, morreu o projeto, que o cenário... Acreditam na morte daquilo que tanto amavam e daquilo que davam tanto significado. E é Deus mesmo que irá alegrar esses corações e ressuscitar o espírito do seu povo. O espírito do seu povo que está triste e acredita que morreu. Que está desanimado fisicamente, que não tem ânimo mais para nada por causa das coisas que lhe aconteceram, assim como aconteceu na vida de Jacó. Então, a exortação de Deus é: parem de mandar Noemis irem tirar a amargura dos seus corações nos lugares errados. Mas é na minha presença, é conversando com Deus, é abrindo o seu coração como Ana abriu o coração. Isso é praticar a palavra. Quando nós cremos na palavra, nós a praticamos. Então Ana derramou no altar, derramou na presença de Deus a amargura da sua alma. E é lá, Noemis, e é lá, Jacós, que vocês devem falar da tristeza dos seus corações, da tristeza dos seus corações e da amargura das suas almas. Assim nos diz o Senhor. Mas especificamente aqui, fala também sobre Ezequias, mas em 2 Reis, capítulo 20, é justamente sobre o caminho de Ezequias diante de Deus. Um caminho íntegro, um caminho de verdade. E tenho feito aquilo que é bom à tua vista. Então, como é o nosso caminhar com Deus? Íntegro de coração, de verdade e fazer o bem, aquilo que é bom à vista de Deus. E Ezequias chorou amargamente. Chorou aonde? Orando. Chorou aonde? Falando da amargura nos pés do Senhor. Então a gente está ensinando a mente das pessoas a chorar em outros lugares, a se abrir em outros lugares, a levar as suas demandas para outros lugares, aonde nós temos as ferramentas, aonde nós temos de verdade a presença de Deus, Deus conosco, que nos ama, e que se voltarmos de todo o coração, Ele vai te tirar da lama, do poço, da tristeza, da amargura, porque isso é o que fala as suas palavras. Se você crê, então pratique. Vá falar com Deus. Então Ezequias chorou amargamente e sucedeu que, antes de Isaías ter saído para o meio do pátio, que a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte-te novamente e conta a Ezequias, o capitão do meu povo. O capitão do meu povo. Você é capitão do povo de Deus. Você é alguém que teme a Deus. E o que Deus está dizendo é que Ele vai te curar. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, o teu pai. Ouvi a tua oração e tenho visto as tuas lágrimas. Eis que te curarei. No terceiro dia tu subirás para a casa do Senhor. E eu acrescentarei aos teus dias 15 anos. E livrarei a ti e a esta cidade da mão do rei da Assíria. E eu defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e por causa do meu servo Davi. E Isaías disse: toma uma pasta de figos. E eles a tomaram e a colocaram sobre a inflamação. E ele se recuperou. Então você será curado, diz o Senhor. Você que está enfrentando doença, enfermidade. E o Senhor falava ao meu coração, especificamente quando eu li esta palavra. Eu não tenho acompanhado, né? Mas de vez em quando eu vejo algo assim, porque meu esposo escuta. Mas que alguém que é capitão de Deus, servo de Deus, e que tem enfrentado esta realidade, o Senhor vai te curar. É o que o Senhor diz a você. Foi o meu cachorro. A segunda palavra que o Senhor traz para nós é sobre um outro líder. Mas a diferença é que Deus dá uma palavra para este rei, que é o rei Zedequias, mas ele
não dá ouvidos à palavra de Deus. Porque está preocupado com a aparência. E o que Deus queria quando Deus me falou essa palavra? Que se humilhe. Deus estava pedindo para Zedequias se humilhar. Mas o título, as outras pessoas, o que as outras pessoas vão falar se ele se humilhar diante do rei da Babilônia? Mas ele escolheu resistir. Então Deus sim, ele nos dá palavras de humilhação, para que eu e você escolha se humilhar no processo, debaixo da sua mão poderosa, naquilo que ele está trazendo. Então, lá em Jeremias, capítulo 38, a partir do verso 14, diz: Então o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias e o encontrou na terceira entrada do templo do Senhor. Quero te pedir-te uma palavra, disse o rei. Não me esconda nada. Jeremias disse a Zedequias: Se eu lhe der uma resposta, você não me matará? Mesmo que eu aconselhasse, você não me escutaria. Então, Jeremias já sabia que mesmo ele dizendo aquilo que vem do Senhor, ele não seria escutado. Zedequias não o escutaria, porque estava preocupado com a aparência, com o falatório das pessoas, com o status, e escolheu o seu final. O rei Zedequias, porém, fez este juramento secreto a Jeremias: Juro pelo nome do Senhor, de quem recebemos a vida, que eu não te matarei, nem te entregarei nas mãos daqueles que desejam tirar-te a vida. A palavra de Deus continua. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada e esta cidade não será incendiada. A gente tem problema, né? De se humilhar. Porque a gente acredita que está se humilhando diante dos homens, claro. Diante da humanidade, dos olhos das pessoas, você está se humilhando diante de um homem, mas não é. Você está se humilhando debaixo da palavra de Deus, que está lhe dirigindo por esse caminho. E está esmagando seu eu mesmo, seu orgulho, a altivez, a soberba, é o processo. Mas olha o que esse homem escolhe. Escolhe não se humilhar, escolhe não se render. E olha quem sofre as consequências. E olha o que acontece, a sua visão é roubada. Porque decide o quê? Não se humilhar. Decide se manter altivo, decide manter a aparência. E aqueles pela qual ele estava preocupado, o que é que vão falar? O deixaram na mão. Então, escute. Se você se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, sua vida será poupada. E esta cidade não será incendiada. Você e a sua família viverão. Mas, se você não se render imediatamente aos oficiais do rei da Babilônia, esta cidade será entregue nas mãos dos babilônios, e eles a incendiarão. Nem mesmo você escapará das mãos deles. O rei Zedequias disse a Jeremias: Tenho medo dos judeus que estão apoiando os babilônios, pois os babilônios poderão entregar-me nas mãos deles, e eles me maltratarão. Eles não o entregarão, Jeremias respondeu. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Obedeça ao Senhor fazendo o que eu lhe digo, para que tudo lhe corra bem e a sua vida seja poupada. Mas se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Se você não quiser render-se, foi isto que o Senhor me revelou. Todas as mulheres deixadas no palácio real de Judá serão levadas aos oficiais do rei
da Babilônia. E elas lhe dirão: aqueles teus amigos de confiança te enganaram e prevaleceram sobre ti. Teus pés estão atolados na lama. Teus amigos te abandonaram. Todas as mulheres e os seus filhos serão levados aos babilônios. Você mesmo não escapará das mãos dele, mas será capturado pelo rei da Babilônia. E esta cidade será incendiada. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, tu morrerás. Se os líderes ouvirem se os líderes ouvires que eu conversei contigo e vierem dizer-te: conta-nos o que disseste ao rei e o que o rei te disse, não esconda nada de nós, senão nós te mataremos. Dize: fui suplicar ao rei que não me mandasse de volta à casa de Jonathan, para ali morrer. Quando os líderes vieram interrogar Jeremias, ele lhes disse tudo o que o rei tinha ordenado que dissesse. E eles não lhe perguntaram mais nada, pois ninguém tinha ouvido a conversa com o rei. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Então, no capítulo 39, você vai ver, olha o que Zedequias faz. Foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangá, Nebo-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os soldados os viram, fugiram e saíram da cidade à noite na direção do jardim real, pela porta entre os dois muros, e foram para a Arabá. Mas o exército babilônio os perseguiu e alcançou Zedequias na planície de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele fugiu, mas foi capturado. E foi levado a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Ramate, que o sentenciou. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias. Isso é real, não é mentira. O rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, junto com aqueles que tinham se rendido a ele, e um restante dos artesãos. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradã deixou para trás em Judá. E naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu ordens a respeito de Jeremias a Nebuzaradã: vá buscá-lo e cuide bem dele, não o maltrate.
mas faça o que ele pedir. Veja, você vê aqui alguém que foi dirigido por Deus a se humilhar, a se entregar, a se render, a não resistir, porque tudo que a Babilônia estava fazendo era a autorização de Deus. Tudo que Nabucodonosor estava fazendo, Deus o chamava de o seu servo. Então Deus usa alguém ímpio que adora outros deuses para fazer a sua vontade. Então Deus está no controle de todas as coisas. Então se a palavra de Deus para a tua vida é volta, humilha-te debaixo da mão da tua senhora Sarai, então humilhe-se, então sirva, então fique debaixo da palavra de Deus. Se a palavra de Deus para você, Jacó, é volta para a casa do teu pai, então não tenha medo de Labão, porque Deus cuida de Labão. Não tenha medo de Esaú, porque Deus trata com o coração de Esaú. Se a palavra de Deus é volta, volta e a cidade está em ruínas e Deus está te dirigindo. É das ruínas mesmo que a cidade será levantada. Então confie nas palavras do Senhor. Se a palavra é humilhe-se debaixo. E aqui alguém ímpio, aqui alguém que adora outros deuses. Não é alguém que adora a Deus, mas conheceria a Deus. Também seria trazido sobre ele a mão poderosa de Deus. Mas nesse momento ele está sendo usado pelo próprio Deus. Então não venhamos brincar com Deus. Deus não é de brincadeira. Ele é real. Então o tema e obedeça, mesmo que a palavra seja humilha-te. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.